A paz, boa noite, irmãos. É com grande satisfação que eu estou aqui, utilizando esse recurso, esse novo recurso, para estarmos encerrando as nossas aulas de metodologia do trabalho acadêmico. Eu peço aos irmãos que olhem na apostila no capítulo 5 e façam uma leitura e façam os exercícios, que nós vamos tratar hoje das normas para citações, e referências no nosso trabalho. Porém, antes nós vamos, como sempre, fazer a nossa oração inicial e pedir que o Senhor venha nos abençoar, nos dar força, esclarecimento, abrir nossas mentes para que nós possamos adquirir, dentro do possível, conhecimento diante daquilo que está sendo tratado. Amém? Para isso eu vou usar o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, que lá está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então fica essa palavra em nome de Jesus, que nós somos mais que vencedores e que nós vamos ultrapassar todas essas barreiras, todas essas tribulações que estão chegando até nós, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus te dou graças, te agradeço, te glorifico, te bendigo na beleza da santidade, ó Pai. Muito obrigada por mais esse dia de vida sobre a face da terra. Obrigada por cada irmão, Senhor meu Deus, que tem se esforçado, Pai, em estudar a sua santa palavra, em progredir, no conhecimento, Senhor meu Deus, que tu tens nos dado nas Sagradas Escrituras. Pai querido, alcança cada um, os seus familiares, os nossos pastores e toda a igreja, em nome de Jesus, dando livramento, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, vamos começar aqui. Eu vou virar a câmera do meu celular, apontando para o meu computador, para os slides que eu vou mandar posteriormente no WhatsApp para vocês. Nós vamos falar hoje, como eu já falei, sobre normas para citação e referências no nosso trabalho. Veja bem, todos nós vamos ter que elaborar um trabalho no nosso final de curso ou um trabalho para que algum professor tenha pedido. E para isso nós utilizamos de algumas estratégias, tá? Para que a gente possa escrever com clareza, com objetividade, para que o nosso leitor, para aquela pessoa que vai ler o nosso trabalho, ela tenha, vamos dizer, uma amplitude, dentro do conhecimento que você está passando para ela. E como que a gente alcança essa amplitude, no conhecimento? É fazendo referências a outros autores, a outras pessoas que estudaram, em cima desse mesmo tema ou assunto. Então, nós vamos encontrar diversas obras no nosso mundo secular, no nosso mundo dentro da igreja, que vão nos embasar para podermos escrever um trabalho. Então, a gente vai encontrar artigos, livros, leis, decretos, jornais, relatórios, toda espécie de material que a gente vai fazer uso para a gente poder redigir o nosso trabalho. E lembrando sempre que nós não podemos usar, cortar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Por que isso? A gente tem que respeitar o direito autoral das pessoas que estão escrevendo acima de tudo. E toda vez que a gente tiver que copiar ipsiliter, igualzinho o texto que nós temos nos livros, nós temos que fazer referência de onde nós estamos tirando. Isso é respeito, Senhor, Isso é respeito para com o nosso próximo, ao trabalho do que a pessoa fez para escrever aquele texto, amém? Vamos lá, as estratégias que a gente vai utilizar para fazermos essas referências, e fazermos adendos no nosso trabalho, são as citações, que elas são outras fontes que a gente vai utilizar para esclarecer, ilustrar, sustentar aquilo que nós queremos dizer. Nós vamos poder usar de notas de rodapé,
Quando você escreve um texto na sua folha, você pode fazer, colocar um númerozinho, né, em cima, né, para colocar alguma informação da página, do autor que escreveu sobre aquilo. E nós vamos poder também colocar nos nossos trabalhos ilustrações, como anexo, figuras, gráficos e assim sucessivamente. Sempre dizendo a fonte da onde vêm essas informações. Nas citações, nós temos nossa maneira, né, de formatar esse trabalho, né, e respeitando, como eu já disse, né, o verdadeiro dono das ideias. As citações, nesses casos, né, elas podem ser diretas ou indiretas. Ela é direta quando a gente transpõe para o texto as palavras do autor, igualzinho do jeito que está, e fala da onde que eu tirei aquilo. Já as citações indiretas, né, quando você lê o texto, interpreta o que o texto está falando e fala nas suas próprias palavras, ou seja, escreve nas suas próprias palavras. Nas citações diretas, sempre que você for fazer uma citação direta, for pegar um trecho de um livro, o que você vai fazer? Ele, dentro do texto maior que você está escrevendo, você vai ter que colocar, né, aspas duplas no início e no final do texto. E além de informar o nome do autor, o ano que ele publicou aquele texto, ou a editora publicou, né, e indicar a página que você consultou essa obra. Nós temos citações que elas são diretas e curtas, ou seja, até 3 linhas. Então, ela pode fazer parte do texto. Não há necessidade de você pegar e transpor, vamos dizer, para fora daquela formatação que você está colocando, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o livro, né, de Grace e de Olson, e na página 55, no ano de 2013, né, que a editora colocou, ele afirma que Karl Barth criou uma revolução teológica. Aí, esse colchetinho, esses 3 pontinhos, significa que tem um espaço entre todo o desenvolvimento do texto que eu pulei. E eu cheguei na conclusão. Em decorrência disso, dedicou-se a um estudo cuidadoso e detalhado das Escrituras, e por meio dele descobriu estranho mundo novo dentro da Bíblia. Repare que o estranho mundo novo dentro da Bíblia é citação de citação, ou seja, quem falou o estranho mundo novo dentro da Bíblia foi o Karl Barth. E eu botei entre aspas e entre aspas do livro maior, que faz referência, que é do Grace e Olson. Então, você vê aí indiretamente uma citação de uma citação, ok? Agora, seguindo o outro exemplo, né, nós podemos também considerar também que, abre aspas, a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados e territórios impulsiona a descoberta científica. Aí eu vou botar entre colchetes 3 pontinhos, fecha as aspas, dizendo que continua, né? E quem falou isso? Foi o Aerbe, no ano de 2003, na página 15. E essa citação eu peguei como exemplo, né? E peguei no blog, né? Citação da citação, que mostra como é que a gente deve fazer. Agora, existe também no mundo das citações as citações diretas longas, ou seja, é quando elas ultrapassam mais de 3 linhas de texto, ou seja, você está transcrevendo algo maior que 3 linhas. E, geralmente, quando a gente faz isso, a gente vai dar um ressalto, como está sendo feito aqui no exemplo. Nós vamos para o meio da página, fazer um recuo e colocar essas letras, na hora de digitar, uma caixa a menos do que a maior, que é, por exemplo, você está digitando no tamanho 12, aí você vai botar tamanho 11 ou 10. Tá? Nesse caso, não é necessário usar aspas, tá? E o espacejamento entre as linhas é um espacejamento simples, tá ok? Ele forma um bloquinho. Esse bloquinho, ele tem que ser separado do corpo do texto que você está digitando ou escrevendo. Ele vai ter um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Como eu já tenho 3 centímetros de recuo para onde eu começo meu texto relativamente, então, da borda do papel até o início do que eu estou escrevendo, eu tenho que ter exatamente 7 centímetros. Amém? Então, a gente está escrito aqui, né?
Quem nos separará do amor de Cristo? O que eu li para vocês. E essa citação eu tirei da Bíblia de Estudos, né? E é de temas em concordância, Romanos 8, de 35 a 39, página 1226. Amém? Então é facinho fazer a citação direta longa, é só seguir o exemplo. Agora, citação de citação, foi o que eu falei em relação àquele texto do Calbart, né? A citação de citação é quando o autor usa outro autor e coloca no livro e você transcreve os dois, tá? Então, é uma citação que o outro autor parte para fundamentar a sua ideia de outro, né? Isso pode ser feito para melhor esclarecer aquilo que você está abordando. Mas meu conselho, né, é procurar a obra de origem em questão. Em vez de fazer um autor citação de citação, você procura a obra de origem e faz a citação da obra de origem. O exemplo, né, abre parênteses, colchete, 3 pontinhos, porque eu estou no meio de um parágrafo, né? O viés organista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1946. Então, o Viana faz a citação no livro dele, desse texto. O livro dele é de 1986, na página 172. Apude. Apude, na realidade, o que significa apude? É citado por... Quem citou isso? Foi o Segato, em 1995, né? Citado pelo Segato em 1995, página 214, 215. Vejam bem, o Viana é o autor. Quem cita é o Segato. Tá certo? O Segato, ele vai citar o Viana. Tá ok? Mas para que você não precisa fazer isso? Você pode ir lá no livro do Viana e transcrever direto, não fazendo citação de citação. Ok? O que é? Né, as notas de rodapé. É uma pequena anotação colocada no final da página de um trabalho, livro ou documento, adicionando comentários de referência ou fonte. Vejam exemplos das páginas 52 e 53 da apostila. Na página, a autora da nossa apostila, né, do nosso livro, ela faz referências no nosso rodapézinho. Vejam aqui, ó. Podem ver? Então, aqui ela está fazendo uma nota de rodapé explicando aquilo que ela tem na página. Deixa eu puxar mais para cá, para a claridade da legal. Né? Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma notinha de rodapé que ela coloca. Amém? Continuando. Nós também, no nosso trabalho, depois da nossa introdução, do desenvolvimento, da conclusão do corpo, né, do nosso trabalho, nós temos elementos que a gente chama de pós-textuais, ou seja, aquilo que vem depois do texto. Você vai ter um glossário. O glossário, gente, é um mini dicionário que você pode colocar para ressaltar palavras que sejam difíceis, né, de entendimento. Nós temos referências, que é a nossa bibliografia, são os livros, né, que a gente vai ter que colocar no nosso trabalho, né? Eles são colocados em ordem alfabética, as obras, dentro das normas da ABNT. Então, é muito facinho vocês encontrarem referências, né, na nossa apostila, porque ela é bem clara nisso, tá? Eu vou mostrar aqui a última página da nossa apostila, com as referências. Olha só como é que são construídas. Tá certo? Quando, por exemplo, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, não é necessário eu repetir. O que eu ponho? Eu ponho um tracinho de 5 ou 6 espaços e não preciso repetir. Aqui eu já venho o nome dos livros, ó, B, C, C, tudo dentro da ordem alfabética. Ok? Deu para entender? E nós temos também os anexos, que são documentos auxiliares, né?
produzidos por outros autores, como gráfico, tabelas, que nós podemos utilizar no nosso trabalho. Mas não vamos colocar gráficos, tabelas, sem referendá-los dentro do desenvolvimento do corpo do trabalho, do texto propriamente dito. Tá joia? Os apêndices são documentos auxiliares elaborados pelo autor do trabalho, como gráfico, mapas, entrevistas, questionários, organogramas, etc. Tudo que você constrói, você é o seu apêndice. Também você, dentro do corpo do texto, você não pode esquecer de fazer referências a eles. Porque tem muita gente que coloca muita tabela, muita coisa bonita no final para rechear o trabalho, sem fazer referência dentro do texto. Isso não é válido, ok? Há já as referências bibliográficas. A referência bibliográficas, elas mostram, né, os autores que eu consultei para fazer o meu trabalho. São eles que vão dar credibilidade àquilo que eu estou escrevendo, porque eu não estou criando nada da minha cabeça, mas eu estou refazendo o conhecimento. E vamos ver como é que a gente faz as referências. Como eu já mostrei na apostila, eu vou mostrar referências agora da Bíblia e de dicionário. Olha lá, Bíblias. Você pode usar mais de uma e sempre, né, dizer a língua que ela foi escrita e o nome da Bíblia que você está usando, se ela foi traduzida, a editora e o ano. Por exemplo, aqui, o servo amado, amado servo, né, a metodologia científica, é um livro. O Michaelis, né, é o dicionário da língua portuguesa que eu estou utilizando. E como que eu usei esse dicionário? Eu acessei na internet e botei aqui o exemplo, né, como é que eu faço quando eu uso a internet. Amém? Então, são coisas fáceis que a gente tem como receita de bolo, porque são normas. Todas as normas são referências, né, de bolo que nós temos para realizar o trabalho. Agora, se você realiza um trabalho que não está de acordo com as normas, né, da ABNT, o que acontece? O seu trabalho é rejeitado, porque ele não tem um padrão, ele não segue uma ordem da metodologia científica que nós temos para trabalhos acadêmicos. Amém? Meus irmãos, com isso, eu espero ter alcançado a última parte, né, o último capítulo, né, da nossa apostila de metodologia do trabalho acadêmico. Eu espero que tenha contribuído com vocês um pouquinho, né, para que vocês desenvolvam os seus trabalhos. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu estou mandando pelo WhatsApp todas as transparências, né, todos os slides do PowerPoint que eu fiz. Eles não são só apostila, eles têm coisas além da apostila. Deem uma olhadinha. E assim, permaneçam na fé. Lembrem-se da nossa igreja, dos nossos pastores. Eu sei que o momento é difícil para todos nós, mas eu creio que o Senhor nos dará a vitória, como está, né, escrito em Romanos. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Lembrem-se da igreja no seguinte sentido: a igreja carece de todos nós, a igreja somos nós. Nós temos o templo lá na Rua Eduardo, né? E nós temos que colaborar dentro das medidas das nossas possibilidades, porque tem muitos pastores nossos que não têm uma segunda função, um segundo trabalho, né? E os irmãos também que dependem do salário da igreja, que estão sempre colaborando com todos nós. Então, não deixem de encaminhar, dentro do possível, né, a colaboração de vocês, né, através de aplicativos bancários, ou seja lá como for. Então, lembre-se deles, né? Provavelmente as dívidas maiores, né? E entendendo a dificuldade do país de modo geral, essas dívidas maiores poderão ser passadas para adiante, né? Postergadas. Mas os nossos pastores, aqueles que dedicam 100%, né, da sua vida à obra de Deus, eles precisam de nós. Então, eu peço, isso não vai em nenhuma intenção, ninguém me pediu para falar isso, né?
mas que nós possamos estar contribuindo com a nossa igreja, não esquecendo dela nesse momento de adversidade. Então, aquele que puder contribuir, contribua. É isso que eu falo e que peço, e que Jesus abençoe vocês, e esse cavalo vai passar, e o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos livrado de todo o mal. E a nossa oração está subindo diante do trono de Deus. Continuamos assim, fervorosos, em oração. É isso que eu peço a todos vocês. Amém? Fica com Deus. A paz.